Saturno conjunção Netuno, nesse momento que a gente está passando. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rodar, e também do aplicativo 639 de relacionamentos via sinastria astrológica, né? Bem, hoje eu queria falar sobre esse assunto que eu acho mega importante. Antes eu me refiro ao nosso retiro, né, que vai acontecer, retiro de imersão, que vai acontecer no feriado de junho. As inscrições já encerraram, mas sempre a gente tem uma lista de espera, que não é raro, pessoas próximo da data não tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema e não conseguirem ir, e aí a gente puxa alguém da lista de espera, né? Então, quem quiser saber informações, para pelo menos deixar o nome, no WhatsApp da Rosa, DDD 21 98505 8500, como também é nesse mesmo WhatsApp que quem quiser se inscrever, participar dos trabalhos gratuitos, né, do WhatsApp da Terra de Rodar, chamado Tornar-se Presente, que é um grupo de filosofia, psicologia, espiritualidade e meditação, também pedir para a Rosa adicionar no DDD 21 98505 8500 no WhatsApp. Hoje é um assunto mega importante, né? Eu acabei fazendo uma live muito mais ampla, muito mais genérica, no grupo, no coletivo Compondo com Gaia, né? E quem quiser assistir está no YouTube do Compondo com Gaia, onde eu falo de uma forma mais abrangente sobre 2025 e também sobre como é que funciona os ciclos, como é que funcionam, né, os ciclos astrológicos. Mas hoje eu queria me deter na conjunção de Saturno-Netuno. Netuno vai entrar a 0 de Áries, o Saturno também. E ao longo de 2025 e 2026, essa conjunção vai estar muito aguda. Às vezes o Netuno ainda em Peixes, né, e o Saturno em Áries, ou às vezes o Saturno ainda em Peixes, o Netuno em Áries, até que eles entrem definitivamente em Áries. O Netuno vai ficar 14 anos em Áries e o Saturno, como é de praxe, 2 anos e meio. Essa conjunção é uma conjunção que a gente precisa compreender com alguma profundidade, né? Entender a natureza de Netuno e a natureza de Saturno, que é algo que não é tão compreensível assim. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Inclusive, ambos têm muito preconceito em relação a essas energias, a essas pulsões psíquicas. Não é que as pessoas tenham preconceito em relação aos planetas, porque também quem tiver preconceito em relação a um planeta é porque realmente não tem mais nada o que fazer da vida. Mas quando o planeta se transforma numa fonte de energia astrológica, está no próprio mapa astral da pessoa, ou quando vem alguém em nome da arqueoastrologia e diz que planetas são pulsões psíquicas, por exemplo, né? Então a gente fica assim, puxa, preciso entender melhor, porque aí, do contrário, fica assim, Netuno é como se fosse alienação, alcoolismo, drogas, fantasia, né? E como se Saturno fosse repressão, interdição, bloqueio, trave, impedimento, e fica nessa ladainha a vida inteira. Vamos tentar compreender um pouco melhor essa conjunção que vai nos afetar assim 100% em 2025, 2026 e nos próximos anos vindouros. Quem sabe nas próximas décadas. Falando um pouco de Netuno, ele é uma energia psíquica que nos demanda uma experiência de unidade. Na verdade, esse é o propósito de Netuno, nos convocar para que a gente faça o possível e principalmente o impossível para que a gente tenha uma experiência de unidade, uma experiência de pertencimento, de unidade com o todo, de unidade com esse grande corpo chamado agora, né? Netuno não prima
por separações, por discernimentos, por análises. Netuno rege o signo de Peixes e é simplesmente o signo oposto de Virgem que tem como objetivo esse aspecto mais analítico. Peixes não, Netuno não, tem uma função sintética e não analítica. Por isso, Peixes termina o zodíaco, termina as 12 etapas do processo de autorrealização nossa. Para a gente ter uma experiência profunda de autorrealização, a gente precisa viver profundamente esses 12 arquétipos que vai de Áries a Peixes, independente do signo solar nosso, ou do ascendente, ou da lua, ou do meio do céu, independente do nosso mapa, a gente vai precisar ter um caso de amor com os 12 signos, ou com os 12 arquétipos da jornada de individuação, de autorrealização. Então, não é à toa que Netuno rege o último signo, que é a última experiência, que é a experiência derradeira. Eu sempre gosto de citar uma coisa que eu não vejo desde 1970 até 2068, portanto, 98 anos, os 4 signos. Nós ainda temos o Netuno se despedindo de Peixes e o Plutão, que vai passar 20 anos em Aquário, depois vai pegar mais uns 20 anos de Peixes. Ele vai sair de Peixes, vai entrar em Áries, o Plutão, em 2068. E isso ninguém percebeu muito bem. Primeiro que não é tão claro para as pessoas que os 5 planetas, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, dizem respeito à pessoa física. Eu, minha família, meus desejos, meus interesses, meu dinheiro, meu salário, meu trabalho. As pessoas ainda não entenderam muito bem que os 2 planetas limítrofes entre a pessoa e a transpessoa, que é Júpiter e Saturno, que são planetas, são pulsões psíquicas voltadas para um aspecto civilizatório. Graças a eles a gente constrói uma civilização, constrói a tentativa de um bem-estar comum. E a partir dos 3 últimos planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, é o aspecto da gente querer ir além da experiência que a gente teve até agora. Então, se de Sol a Marte, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, eu gostaria de ver minha família alimentada, meus afetos nutridos, meu dinheiro no bolso, gostaria de ver a minha saúde, e tudo mais, amigos, família e tudo mais. Quando entra em Júpiter e Saturno, eu já me preocupo com o entorno, eu já começo a me interessar politicamente, sociologicamente, antropologicamente, e às vezes religiosamente, ainda não espiritualmente, mas religiosamente, que é um estágio anterior à espiritualidade, à religião. Então, inclusive a religião também como uma função, muitas vezes, de saneamento ético, digamos assim. Muitas vezes a religião entra como uma tentativa de arrumar a casa, de casas desestruturadas, muitas vezes maridos que batem nas mulheres. Então a religião, não raro, colocam ordem, mas não vai muito além disso. E os últimos planetas é quando eu começo, Urano, Netuno e Plutão dentro de mim, é quando eu começo a perceber se há vida depois da morte, se existem outras encarnações, como é que vai ser quando eu morrer, o que eu me tornei, qual é o meu propósito, qual é o meu dharma, para que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim, que parecem perguntas filosóficas, parecem perguntas conceituais, mas são perguntas orgânicas que nascem de dentro da nossa psique. Afinal de contas, você imagina, você encontra um martelo em cima da mesa, ou um serrote, ou um parafuso, ou um prego, e passam milênios aquele serrote ali, aquele parafuso, aquela porca, e pergunta assim, vem cá, esse serrote está em cima da mesa há 5.000 anos, 6.000 anos, já enferrujou, já fez isso, aconteceu. Qual é a função do serrote? Para que serve o serrote, o martelo, o prego, o parafuso, a talhadeira? Para que serve uma encarnação humana? Para que serve a minha encarnação? A quem eu estou a serviço? O mapa astral tem obrigação de responder isso. Por isso a arqueoastrologia ela é criada com o objetivo de responder essa pergunta. Então, de 1970 a 2068,
de uma maneira muito silenciosa, né, a psique coletiva nos disse, para quem estava acordado, ou para quem está acordado, olha, é uma chance gloriosa do processo de despertar, do processo de iluminação, que ainda está em curso. Júpiter, Saturno, né? Melhor dizendo, o Júpiter, o Urano, né? O Saturno agora vai sair de Peixes, o Plutão ainda está nessa saga, o Netuno também vai, ou seja, estamos lentamente fechando esse ciclo da transpessoalidade, que é um ciclo ligado ao nosso estado díper, que é o nosso estado de diferenciação e pertencimento, que, dito de outra forma, é um estado também um estado búdico nosso, né? O Buda que há dentro de nós desde sempre, e que na medida que a gente se distraia com outras coisas, a gente não percebe que está se operando numa psique coletiva e influenciando numa psique individual o nosso anseio, experiência de unidade. Netuno, a função do Netuno é essa, né? Não é à toa que ele rege as águas da natureza, né? Principalmente as águas oceânicas, muito mais do que um córrego, muito mais do que um lago, né? Muito mais do que um rio. O Netuno rege o oceano, daí o Netuno rege a psique humana, o inconsciente. Então, a relação com a natureza como um todo, conversa com as entidades, com os devas, né? A conversa com os devas é uma pulsão netuniana, né? A gente ver coisas invisíveis, ouvir coisas inaudíveis, né? Sem que isso se configure um distúrbio psiquiátrico, e sim uma enorme intuição, uma profunda relação com os mundos invisíveis, né? Que, na verdade, aquilo que a gente enxerga chega a 1% do que eu chamaria do real. Porque, na verdade, o real ele é composto de múltiplas realidades, né? E essas múltiplas realidades a gente enxerga quase 1% delas. Me parece que isso é o todo, né? Então, o Netuno é o que nos dá a possibilidade da gente, juntamente com o Urano, fazer algumas canalizações, né, receber alguns downloads. Netuno também tem uma importância de um processo empático, poder sentir o que o outro está sentindo, né? A compaixão é um universo desse território, é um universo netuniano, a compaixão, né? O perdão. Por quê? Começa pelo processo da empatia. Netuno tem facilidade, tem a plasticidade de se colocar no lugar do outro. É um planeta, né, e é uma pulsão psíquica que nos move na direção de querer com que todos estejam bem. Todos, independente da classe social, independente do extrato financeiro, que todos estejam bem, né? Essa é uma espécie de instinto de unidade. Então, reparem a nobreza dessa pulsão psíquica que há dentro de nós, de querer unir, integrar, reunir. Não é por isso que rege a mística, a espiritualidade. Peixes não rege exatamente o esoterismo, nem o ocultismo, nem a religião, mas rege a psicologia, as psicoterapias, a espiritualidade, a relação com a natureza, a arte, especialmente o audiovisual, né? Ou seja, e o Netuno também é dos planetas o que de vez em quando nos prega uma peça que é fazer com que a gente se sinta um pouco na 5D. Nós somos seres multidimensionais, a gente já sabe isso, pelo menos teoricamente, embora a gente não consiga usufruir tanto disso. Quando a gente se emociona, quando a gente dorme, quando a gente sonha, quando a gente vai para determinados lugares e vive determinadas coisas, a gente dá um certo crédito a essa quinta dimensão que nos habita. Embora não existam só 5 dimensões, né? E nós, aparentemente, estamos oxidados na terceira dimensão, né? E
e a quarta dimensão, que é a quarta também do subjetivo, e a quinta é esse subjetivo mais refinado no ponto de vista da espiritualidade. Que a quarta dimensão ainda tem uma densidade onde o sutil é sutil se comparado a 3D, mas é denso se comparado a 5D, que é densa se comparado a 6D e tudo mais. E é na 4D que a gente também viaja em determinadas instâncias, esferas do plano astral e tudo mais. E qual seria a função disso? Né? A gente entender que existem realidades verticalizadas, né? Que existem realidades horizontais, a gente já percebeu, realidades inclusive econômicas, políticas, sociais, culturais, mas que existem realidades verticais, a gente precisa ter uma noção mais clara. E a função do Netuno por que rege o caos? Porque, puxa, tanta coisa que eu não sei lidar, está confuso, está muito confuso, eu não sei discernir, estou perdido. Netuno rege o último signo do zodíaco e a última casa do mapa astral. Não é à toa. Não tem 13º signo, nem 13ª casa. Mas a gente teme muito Netuno, né? E muita gente desenvolve o oposto, que é Virgem, que é o Mercúrio, né? E muitas vezes se desenvolve um aspecto mais apequenado, que é a busca de controle, a síndrome do controle. O medo da loucura, o medo de se perder, o medo de se perder no outro, o medo de se misturar, o medo de se fusionar. E não entende que um antídoto contra esse aspecto fusional é a gente se tornar cada vez mais quem somos. Porque quando nós nos tornamos quem de fato nós somos, cada vez mais, a gente não corre o risco de ser invadido. A gente sabe colocar limites. Aí entra o Saturno na história. A gente sabe colocar limites. A gente sabe se respeitar. A gente conhece bem a palavra não, a gente conhece bem a palavra sim. Muitas vezes a gente chega no sim através do não. E aí isso é o diálogo também entre Saturno e Netuno. Então isso é muito fundamental, esse autoconhecimento, esse conhecimento de si, para que a gente possa não ter medo da loucura. Que loucura! Né? Porque, na verdade, nós seríamos os loucos de Deus, aqueles que viemos aqui para sermos trespassados, né, pelo agora, pelo corpo da fonte primordial que é em nós. Isso tudo é Netuno falando. Nós tivemos uma pedagogia, assim, uma educação propositalmente cindida, identificada. Um dos desafios maiores que a gente está passando é por um processo de desidentificação. Né? E a gente está lutando contra isso, quando na verdade a agenda da psique coletiva está nos colocando, olha, é o momento da gente começar a se desidentificar de certas autodefinições, de certas auto-opiniões. Né? Eu sou isso, eu não sou aquilo, eu detesto quem é isso, eu detesto quem é aquilo. Netuno, ele é uma mandala de 360 graus. Netuno, ele incorpora tudo e todas as coisas. Né? Quando a gente está identificado com uma fração da pizza, a tendência é a gente ficar com muito medo, a gente rejeitar, e muitas vezes a gente poder ser agressivo, nós sermos bélicos, né? E aí entra um dos riscos de Saturno conjunção Netuno, é a gente tentar reprimir esse extravasamento psíquico. Né? E a gente não percebe que o planeta Terra, como um ser vivo, ele também somatiza a psique coletiva. Essa psique coletiva, ela diz respeito a Gaia, diz respeito a esse planeta, de uma natureza mais feminina e tudo, né, que é aviltado, que é desrespeitado, que é sacaneado, que é... Né, e há um nível de somatização. Claro que Gaia é maior do que a gente. Por mais que a gente tente destruí-la, é mais fácil ela nos destruir do que o contrário. Né? Mas mesmo assim, eu não estou tão seguro que a gente não consiga fazer muito, muito, muito mais mal ainda a Gaia. E também fica uma pergunta, né? Qual é a explicação psicológica e espiritual para esse nosso desejo inconsciente de destruir o planeta? Né? A gente vê pessoas
ligadas a movimentos políticos e com muito dinheiro no bolso, não acreditando nas mudanças climáticas. Porque se você acredita, se você tiver que tomar algumas decisões em favor do planeta, talvez o teu lucro diminua. E o teu lucro não pode diminuir. Você tem que ganhar cada vez mais, mesmo que isso ainda surja divisões ou separações, ou injustiças sociais. Cada um que pense em si, vamos dizer. Netuno não tem nada a ver com isso. Netuno, assim como Urano, que são os dois últimos planetas do zodíaco, né? O último planeta é Plutão, né? Mas Escorpião, que é regido por Plutão, não é o último arquétipo. O último arquétipo é Netuno, é Peixes, precedido por Aquário. E faz sentido. O Aquário, que é uma experiência que a gente está vivendo com contundência, não só através da tecnologia, não só através das somatizações das doenças do sistema nervoso, mas por essa emergência de novas cartografias psíquicas, essa abrangência maravilhosa de Aquário, para lá na frente a gente experienciar um aspecto também pisciano, que já não será mais a era de Peixe. Eu posso dizer que, em parte, nós perdemos a era de Peixes, né? Eu não acho, essa frase não é uma frase que tem uma contundência de 100% verdade, mas, em parte, nós perdemos. Porque o que seria a era de Peixes? Seria viver, por exemplo, uma longa Idade Média de obscurantismo, né, intelectual, do conhecimento, e o abuso da fé e tudo mais? Pois é, a Era de Peixes seria, não é à toa que tantos avatares chegaram na Era de Áries para preparar a Era de Peixes. E se a gente pensa, a gente aprendeu alguma coisa nesses últimos 2000 anos? Claro que aprendemos, a gente sempre aprende alguma coisa, mas a qualidade do mundo responde a tudo aquilo que a gente aprendeu com pessoas como Platão, Aristóteles, né, Sócrates, Zoroastro, né, Fuxi, Abraão, Moisés, Akhenaton, que foi um pouco anterior, mas Buda, Jesus, né, Pitágoras. Alguma coisa a gente sempre aprende, mas a dimensão dessas consciências era para a gente estar muito, 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 muito melhor. E esse muito melhor não é tão somente todo mundo ter comida, água potável, isso é o básico, Imagina, a gente ainda hoje está discutindo pessoas que morrem de fome, pessoas que não têm saneamento básico, pessoas que não têm... Isso não tem nada a ver com Netuno. Netuno é o seguinte, que todos tenham as mesmas oportunidades. Essa é uma pulsão que mora dentro de todo ser humano, de direita, de esquerda, de centro, de extrema, o que quer que seja. Ainda que a gente possa fazer uma péssima autogestão disso. Nosso problema não é da nossa natureza, nosso problema é de competência de gestão, de competência de autoadministração. A gente tem um Netuno dentro da gente, que olha uma pessoa na rua comendo lixo, abrindo uma lata de lixo para comer, para pedir, e o Netuno nos sensibiliza a ponto de querer fazer alguma coisa. Num primeiro momento, comprar um sanduíche. Num segundo momento, que gesto maior eu posso fazer para que esse mundo seja menos injusto? Por que será que a figura mais popular de todos os tempos, Jesus Cristo, ele inaugura a Era de Peixes? Por que será que ele é um ele é um pescador de homens, né, numa Era de Peixes, que seria do amor universal, do amor incondicional? Talvez isso não dê dinheiro, ou talvez isso dê muito dinheiro, se a gente vai fundando instituições em nome desse amor, e nós mesmos não honramos nada disso. O que importa é o dinheiro, coisa que não tem nada a ver com Netuno, absolutamente nada a ver com Netuno. Netuno está muito mais para São Francisco de Assis, para Santa Teresa d'Ávila, para místicos como Lao Tse, por exemplo. E essa conjunção é muito interessante, porque Netuno seria Lao Tse, Saturno seria Confúcio, a junção de ambos, uma belíssima junção.
Mas, afinal de contas, é para a gente celebrar essa conjunção ou é para a gente temer essa conjunção? Né? Bem, se eu faço um exercício de alteridade, se eu saio um pouco de mim e me coloco na condição de humano, mediano, materialista até o extremo, eu tenho que temer, muito medo, muito medo do que 2025 e 2026 pode nos trazer. Por quê? Porque uma leitura plausível é que, olha, Saturno é a repressão contra as forças caóticas sociais. Netuno pode representar um caos climático? Sim. Esse caos climático provocado pelo ser humano? Sim. Esse caos climático provocado também pela própria Terra, pelo planeta Terra? Sim. O Saturno, ele seria uma repressão, uma tentativa de nova ordem, de reorganizar esse caos? Sim. Quem é que está na condução disso? Duas instâncias. Uma instância sombria, densa e invisível, que não aparece nas mídias, né? Que não são as pessoas que a gente pensa quando elege fulano e beltrano, e outra instância muito elevada, luminosa, que também interessa alguns resets. Porque, num certo sentido, esse é um assunto delicado, né? Falar, por exemplo, sobre a morte, que nem é um assunto muito de Saturno. Saturno tem a ver mais com luto, mas não propriamente com a morte, que é o tema do Plutão. Mas, por exemplo, uma das interpretações possíveis sobre a morte, tem várias, né? Uma é que já cumpriu a missão, eu acho que já... Porque o que explica certos bebês, certas crianças nascerem e morrerem de causas XYZ, mas não raro se usa o argumento: puxa, morreu com 3 anos de idade, morreu com 2 meses, era o tempo que precisava para viver. Isso existe, claro que existe, isso é verdade, não tenha dúvida. Ainda que tenha tido, sei lá, negligência de pai ou de mãe, isso e aquilo, mas nada é por acaso também, tem toda uma costura por detrás que foge ao nosso cognitivo, né? Mas tem uma interpretação da morte que me interessa em particular, é quando, isso é importante, a gente podia um dia falar sobre isso, que é quando a psique ela manda novos desafios para que a gente vá galgando estratos mais elevados da consciência humana. Então, cada ano, né, cada etapa de vida, cada ciclo é uma espiral vertical num anel ascendente. Quando a gente não tem essa iniciação, esse ensino, essa educação, a gente às vezes fica estagnado num anel evolutivo. E a psique nos dá algumas chances para a gente poder sair, através de um tranco de oitava, né, que é um conceito da Terra de rodar, sair de um anel para um outro anel evolutivo. Isso é um movimento que tem que acontecer e a gente não é consultado por isso. Assim como a gente não é consultado se a gente quer ou não quer envelhecer, se a gente quer ou não quer fazer anos a cada ano, se a gente quer ou não quer morrer. A gente não é consultado. Ninguém chama isso de ditadura, chama isso de, olha, é assim, a biologia funciona dessa maneira. A psique também é uma outra biologia, uma biologia invisível, subjetiva, que a gente pode, mais ou menos, tentar compreender, tentar apalpar essa invisibilidade, esse lado intangível, essa biologia intangível que é a psique. E aí, uma versão que me interessa é a seguinte: você não está conseguindo sair de uma estagnação, você não está conseguindo gerar desafios novos para a amplitude da tua consciência. A razão pela qual você está aqui é você expandir a tua consciência, que em outras palavras significa amar mais e amar melhor, tornar-se cada vez mais amor, tornar-se o amor. Bem, então a gente vai resetar você e a gente recomeça em breve um novo capítulo. A gente chama isso de morte. Essa não é a única causa existem várias causas, né? Nosso tema não é esse hoje, mas
essa é um tema que me interessa muito, é quando a gente, por incompetência, por ignorância, né, por falta de uma educação, a gente fica repetindo, redundando, com medo do novo, medo do descontrole, medo do desconhecido, essas bobajadas todas. Ao invés da gente estudar e se preparar, a gente fica com medo. E aí fala assim, bem, vamos resetar. O mesmo se dá quando a gente pensa na humanidade como um corpo único também, né, que é uma função também netuniana, né, a humanidade como um corpo único. E quando esse corpo único ele está ali, ele repete, a própria psique coletiva se incumbe de buscar um reboot aí, um resetar. E aí uma das maneiras de resetar, tem várias maneiras, que são certas epidemias naturais, não provocadas pelo homem, mas naturais, ou algumas situações climáticas também naturais. É bom lembrar que antes do surgimento do Homo sapiens, a gente já teve aqui alguns resets violentos, alguns dos quais mais de 90% das espécies sucumbiram. E não tinham, naquela época não existiam fábricas, nem fumaça, nem o ser humano com a sua ambição, não haviam Homo sapiens. Então é para lembrar que esse 2025 e 26 tem dois resets, um reset sombrio, sinistro, né, com uma busca de um controle que é Saturno, que é o controle, tentando controlar o Netuno, que são forças, sabe, são forças de fluidez da psique na direção da unidade, na direção da comunhão. Né? Saturno pode ser a repressão disso, né? Então, a gente vê hoje em dia nas redes sociais muitas pessoas usando a Bíblia, né, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, né, o Apocalipse de João, para mostrar que o fim do mundo está próximo, Só que isso é dito de uma maneira literal, né? E eu diria que, do ponto de vista simbólico, isso é verdade. Nós estamos passando uma virada muito grande. Essa conjunção Saturno-Netuno, juntamente com Plutão em Aquário, não é pouca coisa. A gente ainda não sentiu na pele. Muitos estão sentindo, evidentemente, né? Provavelmente as pessoas que estão me vendo aqui agora, muitas delas estão em situações como eu, né? Em situações mais confortáveis. A gente não está em zonas de guerra, em guerras artificiais, em guerras provocadas, com funções econômicas, funções políticas. Sabe lá o que é? Alguém tem o poder da caneta de reverter o quadro climático, mas não faz, porque isso vai ter uma diminuição dos seus rendimentos financeiros. Não importa se milhares de pessoas vão morrer. Isso é apenas um detalhe. Um dia, esse dia está chegando, eu não sei quando, e eu e Lígia devemos começar a abrir algumas informações sobre o porquê que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. Né? E dito de outra maneira, porquê que, ainda que a consciência esteja aumentando, a sombra também está aumentando junto. Né? O que está por detrás disso? Quando a gente começa a fazer um estudo de geopolítica iniciática, a gente percebe que não é nada daquilo que a mídia nos vende, não é nada daquilo que os governantes nos falam. Então, quando essa conjunção Saturno-Netuno, a gente fica muito mais preocupado do que em gozo. Qual seria o gozo do Saturno-Netuno? A estruturação da relação com a psique, a estruturação da relação com a espiritualidade, com a experiência de unidade. Sabe, alguém que faz meditação há anos, que faz os asanas, né, da yoga,
né, e faz Qigong, Liang Kun, né, Kunye. E um belo dia, quando Saturno faz conjunção com Netuno, parece que é um processo acelerado de experienciar coisas muito auspiciosas. Gozado, eu faço essas posturas há tantos anos, mas agora eu estou tendo um nível de experiência que eu nunca tive antes. Então isso é para a população planetária toda, Saturno conjunção Netuno, estruturação da relação com Netuno, com a relação com a psique, com o sagrado, com essa noite profunda, né, que é Netuno, com esse grande útero, com a fonte. O Netuno seria uma representação mais concisa também dessa fonte primordial, porque a fonte primordial é tudo, mas o Netuno seria uma espécie de sabe quando você tem na sola dos pés ou no ouvido uma zona reflexológica onde você trabalha todo o corpo através, por exemplo, dos pés. Netuno rege os pés, Peixes rege os pés, que é uma área reflexológica. Peixes tem todos os signos embutidos, porque Touro integrou Áries, Gêmeos integrou Touro e Gêmeos, Câncer integrou Gêmeos, Touro e Áries, Leão integrou Câncer, Gêmeos, Touro e Áries, e por aí vai. Do ponto de vista assim, ontológico, é isso que acontece. Cada signo vai integrando os anteriores. As pessoas não sentem isso, não foram educadas para isso, não foram inclinadas para isso, e a gente vive frações, segmentos. Eu sou peixe, eu sou câncer, eu sou escorpião, eu sou isso ou aquilo, e o mundo está como está. Então, essa conjunção Saturno-Netuno, no âmbito do mundo, é algo para a gente ficar preocupado e atento. Porque, vocês reparem, uma coisa muito simples, o Netuno tem nada a ver com fronteiras, não tem nada a ver com fronteiras. O Netuno tem a ver com a relação com os animais. Você imagina os pássaros que voam atravessando países, fronteiras, os animais idem, né? As plantas idem, os rios, os córregos, os oceanos. Mas a gente precisa fazer fronteira. Tudo bem, num nível assim, civilizatório e organizacional, não vejo nenhum problema que o território do Brasil seja um, da Argentina seja outro, do Chile seja outro, mas o território humano não é assim. A gente precisa de cultivar também o nosso território para a gente não ser invadido. Mas uma coisa é ser invadido, outra coisa é a gente viver um processo de união, de entrega, de amor, de cumplicidade, de solidariedade. Né? Então, Saturno, mal compreendido, também é a construção de muros para que não hajam invasões. Eu posso entender a palavra invasão, mas posso entender também uma demanda de que não há fronteiras. Essas fronteiras são imaginárias. E na medida em que a gente se identifica com essas fronteiras imaginárias, a gente pode criar um terror, a gente pode criar uma repressão. Então esse Saturno com Netuno é o medo da invasão. É o medo de que esse Saturno conjunção Netuno é um profundo medo de que figuras como Jesus Cristo acabem vencendo. Essa conjunção Saturno-Netuno é um profundo medo de que a experiência crística vença. Porque se Netuno vencer, a nossa noção de lucro, de capital, de egoísmo, de olhar para nossa gente em detrimento da outra, isso acaba. O projeto de Netuno dentro da alma humana é perceber que somos todos irmãos. Mas isso não é uma religião, nem uma filosofia. Isso é uma natureza. Isso é uma natureza. Você está dizendo que palestinos e judeus são irmãos? É óbvio. É óbvio. Todos nós somos, sempre. E quando essa compreensão é orgânica,
a gente se sente meio idiota, sendo instrumentos de guerra para terceiros, lucrarem. Você imagina o meu filho indo para uma guerra onde alguém vai ganhar dinheiro com a morte dele. Imagina o meu filho indo para uma guerra onde alguém vai ganhar muito dinheiro com a morte dele, com a minha dor. É isso. Existem guerras que são maravilhosas. Não são as que a gente está vendo por aí. Não são as guerras que o nosso nanismo ético engendra. Não são as guerras que o nosso nanismo moral engendra. As guerras que a gente costuma engendrar é guerras de domínio, de poder e de grana, dinheiro. Esse é o Deus da nossa civilização. Então, essa conjunção Saturno-Netuno, se alguém pode pensar, Sérgio, fala aí da conjunção Saturno-Netuno, o que vai acontecer, porque você está fazendo uma digressão, eu estou falando o tempo inteiro de Saturno conjunção Netuno. Porque qual é a expectativa sombria disso? Guerra, morte, miséria, questões climáticas agudíssimas, por responsabilidades nossas, sem falar numa outra coisa, né? Sem falar numa outra coisa. Se por um lado existem as alterações climáticas naturais, se por outro lado existem alterações climáticas provocadas pelo nosso lado ensandecido do ser humano, existe uma outra alteração climática provocada conscientemente por tecnologias com o objetivo de gerar incêndios, tempestades. Nós temos tecnologia para isso. Tecnologia pronta já há algumas décadas que fazem isso. Vocês percebam o nível do desvio nosso. O quanto a gente se desviou de Netuno. Por que será que as pessoas bebem muito, cheiram, fumam? Querem outra realidade? Estão buscando um outro nível de realidade. Saturno, em tese, seria a concretude da realidade. E Netuno poderia ser a fuga disso tudo. Uma certa alienação. Qual é o aspecto sombrio, então, do Saturno conjunção Netuno? Olha, te prepara, porque nós vamos viver uma recessão, uma profunda recessão. Te prepara, que nós vamos viver uma profunda escassez. Isso tudo muito bem planejado. Isso tudo com propósitos bem determinados, com início, meio e fim. E não é doa quem doer, não. É para doer algumas pessoas específicas, algumas multidões específicas. Porque para certos líderes que se dizem os donos do mundo, que não são esses que a gente vê na mídia, a população é como se você jogasse um raticida. É como se você jogasse um raticida para limpar a área, ou algum veneno para barata. Netuno, em cada um dos seres humanos, dos 8 bilhões, não importa a situação financeira nem a cultura, Netuno é uma relação de profunda empatia com a fonte primordial. E que muitos, de uma maneira resumidamente, chamariam de Jesus Cristo, por exemplo. Um arquétipo mais reduzido, mais simbólico, que a fonte primordial é o todo. São todos os universos como um único corpo. E é esse misterioso agora que a gente insiste em chamar de injusto, quando na verdade é apenas uma colheita nossa, daquilo que a gente plantou. Então, esse Saturno,
que ele é estrutura, disciplina, foco, paciência, resiliência, gestão, autogestão, administração, competência, ele pode representar repressão e controle. Porque por detrás desse caos provocado, desse caos netuniano provocado, né, a gente tem também uma indignação da população em relação a um regime escravocrata, a um regime sem gozo, a um regime sem orgasmo, a um regime sem experiência de unidade. Quando a gente pensa que uma das coisas que nos dá mais prazer é uma transa sexual, onde o orgasmo é pleno, e algo que nos dá ainda mais prazer é quando esse orgasmo está envolto numa experiência de amor, do cardíaco para o cardíaco, e que isso também pega. Esse grande orgasmo não genital é Netuno, é Peixes, é casa 12. A gente precisa saber reivindicar com uma contundência da consciência. A gente precisa reivindicar que a gente quer esse orgasmo, mas com as armas da consciência, da inteligência, do conhecimento, da cultura, da arte, da civilidade. Nós seremos induzidos a achar que para resolver o caos netuniano que vem a repressão saturnina, para impedir que certos povos migrem, façamos muros e mais muros e mais muros. Isso é uma contramão do fluxo da psique coletiva. Não é para esse lugar que nós estamos indo. Nós não estamos indo no lugar de construção de muros, de fortalecimento de torcidas de futebol. Nós não estamos indo para esse lugar. Mas é isso que está acontecendo. Eu sei, isso é uma onda que sobe, que será demolida com o tempo pelo fluxo maior. Quem manda é o fluxo da psique coletiva. Plutão em Aquário, Netuno entrando em Áries, Saturno entrando em Áries, Júpiter saindo de Gêmeos para Câncer, Urano saindo de Touro para Gêmeos. Esse é um ano importantíssimo. Se a gente não for inteligente, com discernimento, com prumo, se a gente não estudar, não buscar o conhecimento, e eu me refiro aos conhecimentos matriciais, conhecimentos de fontes primordiais. Se a gente não tiver o discernimento de ver quem é que está fazendo a interlocução desses conhecimentos, são pessoas que têm uma vida ética, são pessoas que são aquilo que elas falam, ou há um descompasso entre aquilo que a pessoa fala e aquilo que ela é no dia a dia. Nós precisamos de referências que a gente possa se alimentar e, quem sabe, mais na frente poder descartar, porque eu não quero ser um filho eterno. Meu projeto é de me tornar um homem, meu projeto é de me tornar uma mulher. Esse é o projeto mais revolucionário e o mais difícil, é que o menino se transforme em homem e que a menina se transforme numa mulher. As chances são mínimas, porque a gente é desviado disso. A gente não chega à condição de homem nem à condição de mulher. A gente fica alguma coisa no meio do caminho, e no meio do caminho a gente tenta se dar bem, a gente quer se dar bem, a gente precisa se dar bem. E esse se dar bem, muita gente tem que se dar mal, inclusive o planeta. Então, eu quero ir fechando aqui o barraco, dizendo que essa conjunção Saturno-Netuno, só para lembrar, eu falei isso na live, se vocês quiserem assistir essa live, é uma live bem interessante, está lá no Compondo com Gaia, no YouTube, né, Compondo com Gaia. Essa conjunção Saturno-Netuno ela acontece a cada 36 anos. Em 1917, na Revolução Russa, ela aconteceu. Em 89 para 1990 foi a queda do Muro de Berlim. Para vocês terem uma ideia, em 1847, o Manifesto Comunista de Marx e Engels foi feito com essa conjunção e, curiosamente, tanto Putin como Xi Jinping nasceram em 1952 e 53, respectivamente, que é onde se deu essa conjunção. É briga de cachorro grande. Que a gente não se distraia esse time contra aquele. Tá?
que a gente foque na consciência. Eu nem peço para se focar no amor, porque o amor é uma consequência da consciência. Quanto menos consciente, menos amor. Quanto mais conscientes, mais amor. Meu foco é a consciência, que não tem a ver com informação e ponto. Que não tem a ver com informação e conhecimento e ponto. Tem a ver com informação, com conhecimento que gera sabedoria a partir, né, da consciência. Porque conhecimento sem consciência, informação sem consciência, é um lixo que a gente acaba reproduzindo. Então é isso. Devo dizer que Saturno conjunção Netuno é uma conjunção importantésima, maravilhosa, para a gente estruturar a nossa relação com o inconsciente, com a psique coletiva, com a relação com Deus, ou com a fonte primordial, né, ou com a grande consciência, ou com o grande espírito, né, de estruturar, de disciplinar, de encaixar, de se colocar a serviço desse Netuno. E a outra versão disso é barra pesada. A outra versão disso é aperta os cintos, porque o avião está sem piloto. Né? Caos programado para que a gente acabe aceitando qualquer lei, qualquer norma, qualquer ditame, qualquer repressão com uma cara de disciplina. Uma repressão que parece que tem um verniz disciplinar, quando na verdade é ter-se mais controle, mais controle, mais controle, né, e a gente se tornando de uma maneira subliminar mais escravos, de uma maneira... Porque hoje a escravidão é diferente daquela outra. A gente hoje não precisa ter correntes de ferro amarrando nossas mãos, os nossos pés. Essas correntes, elas não são mais de ferro. São correntes intangíveis, correntes invisíveis, e que muitos de nós desejamos tê-las, porque dá uma sensação de pertencimento, ainda que seja um mundo em negrito, um mundo em nigredo, que significa na alquimia um ponto mais denso, mais profundo do processo de metamorfose, de transformação. A gente está caminhando na direção desse nigredo para o albedo, para o rubedo, para situações... Quando eu digo que eu sou otimista a médio e longo prazo, é isso. Eu não acredito, não percebo que vai ser a vitória da não consciência. Não. E essa fricção é uma fricção necessária para que a consciência se expanda, para que a consciência atinja outros patamares, porque afinal de contas a gente não veio aqui para ficar na 3D e ficar transitando entre a 4. Tem a 5, 6, 7, 8, 9. As pessoas que nos inspiram, os seres evoluídos que nos inspiram e nos inspiraram, eles estão em outras dimensões. E é para lá que a gente vai. E é para lá que no fundo a gente quer ir. E é disso que Netuno fala, e é para isso que Saturno trabalha. Para construir expertises, construir estruturas, construir canais e veículos para que a gente viva essa experiência netuniana, que é uma experiência crística, uma experiência de amor universal. Mas isso não pode ser buscado, isso tem que ser encontrado. Não pode ser buscado, porque a gente pode representar assim o teatrinho da compaixão, o teatrinho do amor universal. Sim, isso tem que ser conquistado através da verdade nossa de cada dia, nos dai hoje. Tá bom? Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Estou vendo aqui pessoas queridas aqui, como sempre. E esse material vai estar no YouTube também. Sérgio Seixas e Lígia Franklin. E é provável que eu fale mais sobre essa conjunção, que é uma conjunção importantíssima, onde 2025 e 26 essa conjunção vai estar no grau muito agudo, na fronteira de Peixes para Áries e depois totalmente em Áries. E difícil, tá? Vamos ficar ligados, porque
A gente só sabe que a cobra está morta quando a gente separou a cabeça do corpo. Beijo no coração. Até agora. Obrigado, gente.